Você sabia que o responsável pela toxoplasmose é esse daqui e não esse daqui? Esse desquerido se chama Toxoplasma gondii. É tão pequenininho que só pode ser visto no microscópio. Ele é um protozoário. O Toxoplasma gondii, ele possui alguns ciclos de vida que faz ele se espalhar pelo ambiente e contaminar animais e pessoas. Eu vou te contar bem resumidamente como que acontece mais ou menos. O pobre do gato, ele contrai o toxoplasma ou em ambiente contaminado ou de presas que estão contaminadas com o Toxoplasma gondii. Quando o toxoplasma entra no corpo do gatinho e chega no intestino, ele pode ir para os tecidos do corpo do gatinho ou dentro do intestino ele pode se reproduzir. Aí vai para o meio ambiente através do cocô do gatinho. Não só do gatinho, como de outros felinos também. E é por isso que a gente fala que para você pegar toxoplasmose, você teria que comer cocô de gato. Mas não é só assim que uma pessoa pode contrair toxoplasmose. E é importante a gente conversar sobre isso, porque é um assunto de saúde pública. Então tá, o gatinho contaminado, então, que é uma vítima, chamado hospedeiro definitivo, ele consegue colocar esses oocistos no ambiente. Para esse oocisto, que é o toxoplasma, tá? Uma fase de vida do toxoplasma, para ele conseguir se tornar infectante, ele precisa estar no ambiente de 1 a 5 dias, porque precisa acontecer o que nós chamamos de esporulação, que é tornar ele mais forte. Se essa esporulação não acontecer, o oocisto não é infectante. Ou seja, no caso que já é difícil, que eu vou explicar para vocês, do gatinho estar infectado, se o cocô for recolhido 2 vezes no dia, não acontece essa esporulação, porque ele precisa de pelo menos um dia. Então, se você recolhe 2 vezes no dia, né? Mais ou menos ali de 12 em 12 horas, não dá nem tempo de ocorrer essa esporulação. Como que o ser humano ele consegue então pegar, né? Já que é eliminado através do cocô do gato. As causas principais são a falta de higiene com os alimentos, tá? Porque os alimentos eles podem estar contaminados com o oocisto. E é por isso que a gente precisa lavar muito bem as verduras, a água precisa estar filtrada ou fervida, porque esses alimentos podem estar contaminados. Em sã consciência, ninguém pega o cocô do gato e come. Então é muito importante lavar bem os alimentos, tomar água filtrada ou fervida. Outra forma de contaminação que é muito importante, que quase não é falado, são as carnes cruas. O Toxoplasma gondii, no gatinho e nos outros felinos, ele se multiplica no intestino e vai para o ambiente. Nos outros animais, diversos animais, tá, gente? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios, ele vai para os tecidos. Ali no tecido, ele fica encapsulado. Então, se o boizinho, lá no pasto, comeu o capim infectado com o oocisto do toxoplasma, ele pode ir para os músculos do boi. O boi, né? Parte dessa para melhor, a gente faz um churrasquinho, essa carne fica crua, né, mal passada, como o brasileiro gosta, e aí o ser humano pode contrair toxoplasmose através de carnes mal passadas. Por isso que também é muito importante você ter cuidado com o preparo das carnes, elas precisam estar muito bem cozidas, além, claro, de toda a higiene que nós combinamos com a alimentação e a água. Muito importante um adendo aqui, com os instrumentos que nós usamos para cortar também essas carnes, e às vezes depois a gente corta a carne, aí suja ali o ambiente, corta a salada ou bota alguma outra coisa crua e você também pode contaminar os outros alimentos. Outras vias de contaminação que são bem mais raras de acontecer, mas podem acontecer, transfusão de sangue, transfusão de órgãos e via transplacentária da mamãe para o bebê. Elaine, é aquela situação que você falou que é difícil o gatinho ficar eliminando o toxoplasma. Gente, uma vez que o gato tenha contato com o toxoplasma, passa pelo intestino dele e ele produz anticorpos. Então, normalmente, o gato só, se ele se contaminar, ele precisa se contaminar, se tiver o contato, ele elimina mais ou menos, naquele momento que ele pegou, por uns 3 a 48 dias, dependendo do tipo de infecção, direto pelo oocisto ou se foi direto pela carne das presas dele. E depois ele não elimina mais, porque ele produz anticorpos. E aí, no próximo contato, o organismo do gatinho já ataca o toxoplasma e dificilmente ele vai ter infecção. Então, para você não contrair toxoplasmose, evite comer fezes de gato, mas como o ambiente também pode estar contaminado, verduras, legumes, as carnes que nós comemos, é muito importante a gente ter cuidado com a água
filtrada ou fervida. Os alimentos crus têm que ser de molho na água sanitária. A carne tem que estar cozida. Carne crua, se estiver infectada, pode sim transmitir toxoplasmose. Claro, se você tem um gatinho, limpe a caixinha dele 2 vezes no dia, que aí não tem a menor chance de, se por acaso, muito dificilmente, ele tiver uma infecção com toxoplasma, se você limpa 2 vezes no dia, não dá tempo de ocorrer aquela esporulação que a gente comentou, lembra? Que precisa dela acontecer para então se tornar infectante. Então, se você limpa a caixinha de areia 2 vezes no dia, você não vai ter esse problema. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. E se você quiser saber sobre gatos, vem cá e me segue.